O objetivo dessa aula é a gente entender a história da trigonometria no triângulo retângulo e as semelhanças de triângulos. Este vídeo aqui é a parte 3, né? Ó, trigonometria no triângulo retângulo, parte 3. Então, se você não assistiu a parte 1 e a parte 2, para isso aqui e vai lá assistir, porque senão não vai entender nada do que eu vou estar falando aqui, né? Olha só, as razões seno, cosseno e tangente a gente chama de razões trigonométricas. A gente vai ver também mais para frente que temos outras razões trigonométricas. A gente vai ver que a gente tem outras, mas por enquanto a gente vai estar vendo só essas daqui: seno, cosseno e tangente. Então a gente chama isso de razões trigonométricas. Por que razão? Porque o valor delas é dado por uma divisão, né, ó? E a gente chama, né, o resultado de uma divisão de razão. Então por isso que a gente chama essas relações aqui de seno, cosseno e tangente de razões. Certo? Razões trigonométricas, porque estamos estudando trigonometria. Então vamos lá. Em um triângulo retângulo, o seno de um ângulo agudo, que o ângulo agudo são aqueles ângulos que estão entre 0 e 90 graus, é dado pela razão entre o cateto oposto e a hipotenusa. Então, o seno de um ângulo é dado pela razão entre o cateto oposto e a hipotenusa. O cateto oposto é aquele ângulo, né? Do ângulo que a gente está estudando. O cosseno desse ângulo é dado pela razão entre o cateto adjacente e a hipotenusa. E a tangente daquele ângulo é dado pela razão entre o cateto oposto e o cateto adjacente a este ângulo. Certo? Então, é muito importante, eu vou até anotar essas informações aqui de uma outra forma. Vou até anotar isso daqui de uma outra forma. Olha só, eu vou chamar de seno de alfa. Pode ser qualquer ângulo, né? Eu estou colocando alfa porque estou generalizando, então um ângulo genérico. O enunciado aqui diz, ó, que o seno... Olha lá, deixa a câmera focar aqui. O seno de um ângulo agudo é dado pela razão entre o cateto oposto e a hipotenusa. Então eu vou escrever aqui, ó, a abreviação de cateto oposto, tá? Ó, que é CO, dividido pela abreviação de hipotenusa, IP. Esta daqui é a relação, né? É a razão do seno. A razão do cosseno deste ângulo, ele é... Vamos voltar no texto, olha lá. O cosseno desse ângulo é dado pela razão entre o cateto adjacente e a hipotenusa. Então, vou fazer aqui, ó, a abreviação do cateto adjacente, CA, dividido pela hipotenusa. Então, isso daqui é como a gente calcula o cosseno de um ângulo. E a tangente, né, ó, a tangente desse ângulo, tá falando aqui, e a tangente é dada pela razão entre o cateto oposto e o cateto adjacente. Então, vou colocar aqui, ó, cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Isso daqui, essas três razões aqui, é muito importante que todo mundo tenha isso daqui na cabeça. As relações aí do seno, do cosseno e da tangente. Quero calcular o seno de um ângulo, cateto oposto dividido pela hipotenusa. O cosseno de um ângulo, adjacente pela hipotenusa, e a tangente, o cateto oposto, dividido pelo cateto adjacente. Mais pra frente, né, conforme a gente for desenrolando aí, a gente vai ver também um outro jeito que a gente pode achar a tangente, né, e por aí vai. A gente vai desenrolando ao decorrer, porque é muita coisa, não tem como a gente falar tudo de uma vez, até porque é muita informação, senão ficaria todo mundo perdido, né, pra gente falar isso daqui tudo de uma vez. Mas com o decorrer aí a gente vai vendo, né. Se você está assistindo o vídeo, você já estudou trigonometria alguma vez, você sabe, né, que tem outras maneiras aí da gente achar a tangente e por aí vai. Tem outras relações lá, secante, cossecante, cotangente, trará.
coisa que a gente vai ver depois, tá? Essa parte de trigonometria, ela é bem longa, tá? Ela é bem longa, então a gente vai desenrolando aí aos poucos. Então vamos ver essas relações no triângulo, tá? Primeiro vamos ver isso num exemplo genérico, né? Numa coisa generalizando só para a gente poder entender. Olha só, considere, por exemplo, o triângulo retângulo a seguir. Então a gente tem esse triângulo ABC aí, certo? Ó, triângulo ABC, a gente sempre começa de trás para frente, tá? Para falar ABC. Nesse triângulo a gente tem três ângulos. A gente tem o ângulo reto, que é essa quadradinha aqui com um pontinho, a ilustração do ângulo reto. A gente tem o ângulo alfa e temos o ângulo beta. As relações de seno, cosseno e tangente é dada a partir, né, dos ângulos. Agora, né, enquanto a gente estava lá no teorema de Tales, no teorema de Pitágoras, a gente não estava preocupado com o ângulo, né? Não importava o ângulo, a gente queria saber as medidas dos lados. Agora a gente consegue saber as medidas dos lados também, só que o ângulo vai nos importar, vai nos interessar a gente saber o ângulo para poder saber a medida, né, aí dos lados, certo? Então, olha só. Vou até pegar a caneta aqui para me escrever ali para ficar mais fácil. Sugiro que você também escreva. Em relação ao ângulo alfa, quem é a hipotenusa? A hipotenusa está sempre oposta, ó, ao ângulo de 90 graus. Então, a hipotenusa é isso aqui. É esse segmento aqui, o segmento BC é a hipotenusa. Em relação a alfa, quem é o cateto oposto? O lado que está do outro lado do ângulo. Então, o cateto oposto é o segmento AB aqui. Quem é o cateto adjacente em relação a alfa? Adjacente vem da palavra de estar junto. Então, o segmento que está junto dele é esse segmento aqui, AC. Então, é o cateto adjacente. Então, ó, em relação a alfa, o seno de alfa é o cateto oposto dividido pela hipotenusa, né? A gente viu aqui. O seno é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Quanto que vale o cateto oposto a alfa? Ó, que a gente marcou e deu isso daqui. É o segmento AB. Então, o seno de alfa é o segmento AB, que é o cateto oposto, dividido pela hipotenusa, que é o segmento BC aqui. O cosseno de alfa, a gente viu aqui, que é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Quem é o cateto adjacente? É o segmento AC. Então, o segmento AC dividido pelo segmento da hipotenusa, que é o segmento BC aqui. E a tangente, a gente viu aqui, que é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Então, o cateto oposto, que é o segmento AB, e o cateto adjacente, que é o segmento AC. Então, AB dividido por AC. Agora, em relação ao ângulo beta. Agora eu vou apagar aqui, porque em relação ao ângulo beta, quem é o ângulo beta? É esse ângulo aqui, ó. Então, em relação a beta, o cateto oposto não é mais esse daqui. É esse, ó. É o que está do outro lado do ângulo. Então, em relação a beta, esse aqui é o cateto oposto. E em relação a beta, esse daqui é o cateto adjacente, né, ó? Porque está ali junto do ângulo. Aí, então, ó, o seno do ângulo beta, a gente viu aqui que seno é cateto oposto dividido pela hipotenusa. Então, em relação ao ângulo beta, esse daqui é o cateto oposto, que é o segmento AC. Então, é o AC dividido pela hipotenusa, que continua sendo a mesma, né, ó, que é o segmento BC. A hipotenusa é sempre o que está oposta ao ângulo de 90 graus, ou, se você observar, é sempre o lado maior, né? A hipotenusa é muito maior do que esses outros dois catetos ali. O cosseno de beta, a gente viu aqui que cosseno, né, de qualquer ângulo, eu coloquei alfa aqui para generalizar, tá? O cosseno de qualquer ângulo é essa relação, cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, em relação ao ângulo beta, o cateto adjacente é o segmento AB e a hipotenusa, né, continua sendo o BC. Então, AB dividido por BC. E a tangente, a gente viu que ela é cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Em relação ao ângulo beta, o cateto oposto é o segmento AC e o cateto adjacente é o segmento AB.
Então fica aqui, ó, AC dividido por AB, ok? É muito importante que vocês saibam essas relações, que vocês não tenham dificuldade em identificar o que é seno, o que é cosseno, o que é tangente. Isso aqui, ó, eu sugiro até que você copie, ó, eu tô até ficando de longe aqui, deixa, ó. Eu sugiro aí que quem estiver verdadeiramente estudando, copie, tá? Não copia por copiar, porque se você copiar isso aí por copiar, não vai adiantar de porcaria nenhuma. Você tem que copiar para você aprender. Copiar entendendo, para você aprender. Porque isso aqui é muito importante. Se você não entende isso daqui, trigonometria vai ficar complicado. Porque isso daqui é fundamental, é o inicial, é a parte mais tranquila. Então, tem que entender com o coração e com a razão, ok?